Olá, tudo bem? Hoje a gente vai falar um pouco mais sobre história. Hoje a parte 2 sobre a Mesopotâmia. Eu me chamo Irenilson Lubacheski, sou professor de História. Sou formado em Estudos Sociais, também sou bacharel em Direito, licenciado em História, Sociologia, Geografia e Filosofia pela Faculdade Integrada Espírita e, claro, como já falei, bacharel em Direito formado pela Faculdade Cenecista de Campo Largo, no Paraná. Hoje a gente vai falar um pouco mais sobre a Mesopotâmia, alguns povos que faltaram na aula anterior. E quem quiser falar comigo, quiser pedir algum assunto que a gente possa revisar aí para suas provas, para suas avaliações, para concurso público, deixando claro que essas aulas aqui colocadas no YouTube são aulas revisões, são aulas curtas, mas que tem alguns pequenos detalhes trabalhados a respeito de cada conteúdo. Meu nome é Irenilson, como já falei, o meu e-mail é irenilsonlubacheski@hotmail.com. Mande sua dúvida, mande perguntas, algum tema que seja da sua curiosidade, pode mandar para mim que o mais breve possível eu posto aqui no YouTube algumas considerações, alguns resumos, algumas revisões sobre o assunto pedido. Vamos começar sobre os babilônios, né? Os babilônios que nos deixaram como herança uma das primeiras normas jurídicas da sociedade, que trata de direito civil, de direito penal, também um pouco de direito administrativo, que foi o Código de Hammurabi, Lei de Talião ou ainda Princípio de Talião. Os babilônios tinham como capital a Babilônia, eles comandaram a região ali da Mesopotâmia, entre os rios Tigre e Eufrates, entre os idos de 1900 a.C. até 1600 a.C. O apogeu foi durante o governo do Hammurabi, que ele governou a Babilônia de 1728 a.C. até 1686 a.C. Ele criou o Código de Hammurabi, que foi uma das primeiras normas jurídicas da sociedade, que foi uma civilização marcada pela luta em torno das terras ali dos rios Tigre e Eufrates, o domínio da própria água na região que era de fundamental importância para a sua agricultura. Tem como cidade mais importante a cidade da Babilônia, que hoje a gente conhece como sendo a cidade de Bagdá, lá no Iraque. Esse povo construiu diversas cidades às margens do rio Eufrates, muito embora estivessem também próximo ao rio Tigre. O Código de Hammurabi é uma das maiores características que eles têm como primeira norma jurídica da sociedade. Ele foi descoberto só no ano de 1902 da nossa era, por muitos e muitos anos, por milhares de anos. Ele ficou escondido sob as areias do deserto, foi esquecido por 3.000 anos. E foram gravadas diversas leis, são 282 artigos de leis que foram gravados numa pedra cilíndrica que tem 2,25 metros de altura e 1,80 metros de circunferência. Essa pedra, essa rocha que é o Código de Hammurabi, foi dividida em 3 partes. Na parte da frente, na parte de cima da pedra, na parte da frente, existe o deus Marduk, que ordena, há ali uma inscrição que ele ordena a Hammurabi a escrever este código. Da metade para baixo e na parte de trás, de cima até quase o rodapé, nós temos ali 23 colunas de leis na parte da frente e 28 colunas de leis na parte de trás, que soma-se 3.500 linhas e são ao todo 282 leis. E na parte de trás e debaixo dessa pedra nós temos ali Hammurabi abençoando todos os próximos imperadores ou governantes que venham após ele e venham a seguir o Código de Hammurabi, e amaldiçoa todos aqueles que reprovarem, aqueles que não utilizarem o seu código, que também tinha um apelido de olho por olho e dente por dente. Quais as características desse código? Primeiro, que ele regulava a vida e a conduta social e a conduta religiosa da população. Segundo, ele regulava também a escravidão, o modelo de escravidão, da venda do escravo, do empréstimo, da troca. Também regulava o aspecto religioso da população.
O aspecto familiar também fazia toda uma organização legislativa em torno da figura do pai, que era líder familiar, também líder político, participante das decisões políticas da época, muito embora fosse um governo bastante duro, bastante teocrático. Também regulava circunstâncias de direito penal, criminal, o comércio, empréstimos, assim por diante, e também recolhimento de impostos. A pena variava de acordo com a situação social do indivíduo. Então, muitas vezes, a gente não vai ver o olho por olho, dente por dente. Por que olho por olho, dente por dente? O criminoso receberia como sentença mais ou menos o peso daquilo que ele cometeu. Então, se ele de repente fez alguém perder um olho, ele perderia um olho. Se ele fez alguém perder um dente, ele também perderia um dente. Porém, nós temos várias descobertas no decorrer dos anos, no decorrer do estudo de diversos historiadores, que fala que diversas pessoas que eram ricas, que eram de famílias tradicionais da época, pagavam indenizações em torno de alguns delitos cometidos. Então nós não encontramos em 100% das sentenças o criminoso pagando com o mesmo peso aquilo que cometeu. Por que se baseia no princípio chamado princípio de talião? Porque Hammurabi não só criou diversos artigos e diversas legislações, mas como ele manteve algumas legislações e alguns artigos de anos e de gerações anteriores, que ele traz para o código. Qual era o principal objetivo do Hammurabi nesse sentido? Era tentar tirar um pouquinho o peso de suas costas em relação a sentenciar o tempo inteiro. Porque eram muitas pessoas que o procuravam para que ele tentasse solucionar diversos problemas sociais. O que ele fez? Mandou fazer a pedra, mandou escrever essa pedra com essa legislação, colocar no centro de Bagdá, e antes que ele tentasse solucionar os problemas sociais, as pessoas procurariam nas regras já escritas como fazer, para tentar tirar um pouquinho a responsabilidade do Hammurabi de sentenciar o tempo todo pessoalmente os diversos problemas sociais que ocorriam dentro ali da Babilônia. Ele desenvolveu então esse conjunto de leis para organizar a sociedade, para controlar a sociedade, e o princípio de talião significa também que todo o criminoso deve ser punido de forma proporcional ao delito cometido. Tá certo? Isso é muito importante. Algumas características do código do Hammurabi são bastante interessantes. Por exemplo, o adultério. Ele era condenado com a pena de morte por apedrejamento, em que a mulher, cita-se mulher, ela era enterrada até a altura do peito, com os braços também enterrados no chão, e depois, evidentemente, ela era apedrejada. O homem também tem o seu lado sentencial, no caso de crimes a respeito de divórcio, a respeito de direito de família. Em caso do homem, sem motivo aparente, repudiar a sua mulher, ou seja, se divorciar, se separar, ficar longe dela, ele vai ter que bancar e reconhecer os direitos sucessórios dessa mulher até o fim da vida dela. Então, o divórcio, na época, já previa algum tipo de pensão alimentícia, os famosos alimentos em relação à mulher abandonada pelo seu esposo. Os incestos também eram punidos com penas extremamente severas. Ele também tem algumas legislações que são exemplificativas, como por exemplo um arquiteto, um pedreiro ou um mestre de obras, que ao construir uma residência, ela acaba desabando no decorrer após a entrega da residência para a família, ela acaba ruindo, ela acaba desabando, e há a morte de alguém desta família dentro dessa residência, o arquiteto também perderia a vida ou perderia um de seus filhos. Em alguns casos, como eu já falei, haviam apenas indenizações, dependendo
do grau de riqueza do criminoso ou daquele que cometeu algum tipo de delito. O direito à propriedade era rigorosamente protegido. Um exemplo fantástico da legislação de Hammurabi previa que se alguém fosse roubado ou assaltado em determinado vilarejo, em determinada cidade, e o criminoso fugisse para outra cidade, fugisse para outra localidade, fugisse para outra vila, a polícia, o policiamento da vila para onde fugiu esse criminoso deveria capturá-lo e ressarcir o valor ou o objeto furtado ou roubado da pessoa na cidade anterior. Se isso não acontecesse, se isso não viesse a ocorrer, se as autoridades não cuidassem desse fenômeno, da prisão desse criminoso, a polícia, a administração dessa cidade para onde fugiu o criminoso deve ressarcir a pessoa, deve fazer o ressarcimento da pessoa que foi roubada na cidade ou no vilarejo anterior. Essa legislação, ela durou por pelo menos 1000 anos, ela se estendeu toda a Mesopotâmia, foi também para a região da Palestina, para a Grécia, para a Judéia e para algumas regiões ali do sul, de onde viria a ser futuramente o Império Romano. Os babilônios não ficaram somente no código, nessa legislação, mas também criaram um calendário bastante preciso, para poder conhecer as cheias do rio Eufrates, que levava para fora o humus para poder fazer agricultura. Mas infelizmente, com a morte de Hammurabi, todo esse povo babilônico acabou não comandando a região por muito tempo, sendo futuramente dominado pelos assírios. Os assírios foram criadores de um exército organizado e são conhecidos pela organização e pelo desenvolvimento de uma cultura militar, tendo, claro, segundo diversos historiadores, os assírios montaram o primeiro exército organizado da humanidade. Os assírios mandaram na Mesopotâmia do ano de 1220 a.C. até o ano de 612 a.C. e foi o povo mais temido da Mesopotâmia. Encaravam a guerra como uma forma de organizar, de poder progredir a sua sociedade, e eles são caracterizados por serem extremamente cruéis com os povos inimigos que conquistavam. Eles impunham aos vencidos castigos e crueldades como uma forma de manter respeito, mas na verdade eles estavam gerando medo e em breve receberiam a vingança, como aconteceu ali no ano de 612 a.C. Com essas atitudes, os assírios tiveram que enfrentar uma série de revoltas populares, mas mesmo assim, durante esse período longo que eles acabaram governando na Mesopotâmia, eles dominaram a Armênia, a Síria, a Fenícia, a Palestina até o Egito. Os assírios eram cruéis, como já citei anteriormente, a ponto de estender a pele dos inimigos em torres, muros e castelos que eles construíam. Eles cortavam em pequenos pedaços os membros dos inimigos e jogavam para cima em comemoração. O principal rei assírio foi Assurbanipal, e após a sua morte eles acabaram sendo derrotados no ano de 612 a.C. e a sua capital, chamada de Nínive, conhecida como Nínive, foi saqueada e destruída. Então, revisando, a principal característica dos assírios é a capacidade bélica, foram extremamente sanguinários, e a sociedade muçulmana, principalmente os xiitas fundamentalistas, herdaram estes costumes militares, principalmente no aspecto de perder a própria vida em tentar acabar com a vida do seu inimigo. A capital era Nínive, como já colocado, e foram derrotados pelos caldeus.